Caríssimo. Mas é cliente antigo do Fórum Nacional. Modéstia à parte. Modéstia à parte, conheço e admiro João Paulo de Reis Veloso desde tantas décadas que eu nem sei bem exatamente quando começou. Evidentemente, desde Brasília, quando ele lá estava. Uma tentativa, mesmo limitada e autocrítica de humanismo, poderíamos dizer que ele pode ser definido, digamos brevemente, como a crítica e o cultivo das características do gênero e espécie humanos. Nós somos a única espécie biológica que é sociológica, no sentido que ela é capaz de criar o que considera valores, além simplesmente dos instintos de sobrevivência e subsistência. O humanismo, ao longo dos tempos, pode ser definido em duas categorias básicas: teocêntrico, girando em torno de Deus, ou antropocêntrico, girando em torno do ser humano. Não se pode afirmar que o humanismo teocêntrico nasceu primeiro, porque é interessante observar a tendência antropomórfica de todas as religiões, inclusive do teocentrismo greco-romano. Sempre se tenta apresentar a divindade sob alguma forma humana. Isso existe em todas as culturas, não só na nossa ocidental. E quando se fala também em uma multiplicidade de autorrepresentações divinas do ser humano, a gente se esquece que, a partir daquele que é mais próximo do nosso, o greco-romano, naquela imensidão de politeísmos na Grécia, sobretudo atenienses, como sabemos, havia algo maior e mais forte que todos os deuses reunidos. Os gregos e romanos consideravam que acima dos deuses ficava o destino, que os romanos chamavam moira. A palavra fado, que ainda hoje dá o nome a uma música em Portugal, em última instância é isso, é o destino. O destino que é um mistério que não se deixa nunca descobrir, apenas se deixa entrever. É o fardo natural do ser humano. É o personagem, em última instância, que está por trás do heroísmo da tragédia grega, né? O destino consiste em a pessoa ser levada por forças, inclusive dentro de si próprios, de cada ser humano, em direções para as quais ele não tem recurso nem apelação. Por isso é tragédia. Eu sou levado pelos meus próprios instintos, pelas minhas próprias razões, em direções que se tornam acima da minha própria capacidade de discernir, de resistir. São personagens trágicos, todos nós somos menos ou mais personagens trágicos. Quando se passou, a partir de certa época, fins do Império Romano, de considerar bárbaras as invasões de outros povos, de inícios germânicos, depois asiáticos, era uma definição pichativa, chamemos assim pelos termos que nós conhecemos hoje. À medida que os historiadores vão aprofundando as pesquisas, verificamos que eles eram considerados bárbaros pelos romanos, como os romanos tinham sido considerados bárbaros pelos gregos. Isto é porque são diferentes. Ainda hoje a expressão selvagem é aplicada como sendo de índios. Mas, na realidade, o índio tribalizado tem muito mais coesão social do que nós nas sociedades ditas modernas ou pós-modernas, com cada vez menos coesão social, dentro da família, dentro da empresa, dentro da escola. Então, não se pode dizer que os germânicos eram tão bárbaros assim. Daí, quando eles se instalaram, os lombardos, por exemplo, no norte da Itália,
fizeram de Milão, a capital da Itália, mais de 100 anos. E não é por acaso que Milão ainda hoje se orgulha tanto disso, da sua origem cultural e não só da sua pujança econômica, do seu prestígio político, dentro e fora da Itália. A cristalização do que nós chamamos humanismo, a tentativa de tornar os seres humanos mais conscientes de si mesmos, mais alto e melhor valorizados, foi feita através de 2 caminhos que se resumiam num só. As escolas, como nós conhecemos hoje, são recentes, são da Idade Média. Portanto, para a nossa época, não tão distantes assim, pouco antes da descoberta do Brasil. Século XII, século XIII, pouco antes da descoberta do Brasil. E de que constava essa tentativa de fixar o aprendizado e o ensino dos valores? Havia 2 tipos de cursos da Idade Média. O trivium, 3 matérias, e o quadrivium, 4 matérias. Os adolescentes da Idade Média, inclusive na Idade Média portuguesa, no trivium, 3 matérias, aprendiam basicamente gramática, lógica e retórica. Antes de mais nada, antes mesmo de aprender a pensar, eles tinham de aprender a se comunicar. Tinham de aprender a falar entre si. Portanto, tinham de saber gramática. Não nos esqueçamos que as línguas neolatinas estavam ainda em formação. Mas o motivo de aprender o que hoje seriam os inícios das gramáticas neolatinas e mesmo neogermânicas, como nós as conhecemos. Lógica era a lógica de Aristóteles, era a lógica dedutiva, as categorias do pensamento. Como cada conceito é definido enquanto tal e como cada conceito se articula com outro conceito. E, finalmente, a retórica. Era preciso saber explicar, preciso ser convincente. A palavra retórica se tornou pejorativa por outros motivos. As palavras variam muito de significado de época para época, mas quer dizer isso. Arte da persuasão, do convencimento. Não bastava ser lógico, conceitualmente. Não bastava se falar gramaticalmente pré-certo, porque eram línguas pré-neolatinas. Mas era preciso saber expressá-las de um modo bonito, de um modo elegante e, portanto, com regras inicialmente determinadas, já pelos romanos de Quintiliano, em seguida desenvolvidas, chamadas retórica. Ainda hoje há uma parte da filosofia grega que se chama retórica. O próprio Aristóteles, que era muito mais sistemático do que Platão, ocupou-se disso. Depois dessas 3 matérias, entrava-se no quadrivium, que eram 4 matérias. Matemática, astronomia, geometria e música. Observe uma coisa curiosa. Na Idade Média, acreditava-se cada vez menos em astrologia. Santo Alberto Magno, que foi mestre de Santo Tomás de Aquino, já não acreditava mais em alquimia. Já era a busca da química, propriamente dita. O mesmo se aplicava à astrologia. De tanto se estudar zodíacos, começou a se chegar à conclusão que aqueles astros associados ou não ao nosso destino, nunca se poderá exatamente provar, sim nem não, seguiam rotas no firmamento previsíveis e delimitáveis. Mas para isso era preciso matemática. Não pensem, senhores, que a Idade da Média foi uma idade de trevas. Isso quem disse são os senhores difamadores, por motivos ideológicos, ligados ao que depois veio se chamar de modernidade, que mereceria outro colóquio, outro seminário, para saber exatamente o que é isso, algo que ainda hoje não se definiu por completo o que signifique. Mas em relação à Idade Média, sim, já se sabe, média, porque é a época entre a antiguidade greco-romana e o que nós convencionamos chamar modernidade das várias revoluções, comercial das descobertas, industrial da tecnologia, e mais de uma dentro de cada uma delas. Repito para concluir. Isso era feito, preste bem atenção,
desde o fim da infância e começo da adolescência. Quem primeiro generalizou isso foi Carlos Magno, a partir de sugestões de um monge, isto é, de um frade inglês, chamado Alcuino de York. Convenceu o imperador Carlos Magno, que era imperador do Ocidente, não existia a França, não existia a Alemanha, não existia a Itália, não existia a Holanda, era imperador do continente europeu, descendia muito recentemente do que se chamava bárbaros, isto é, ele não tinha nada latino, ele era um germânico, ele era um franco, os francos da França vieram da Francônia, que ainda hoje existe no norte da Alemanha. Era o que poderia hoje se chamar um bárbaro germânico, mas um inglês, um frade, um monge inglês, Alcuino, da cidade de York, o convenceu e começar pouco a pouco experiências nestes dois sentidos. E ele instalou os primeiros cursos de trivium e quadrivium. Bem, era para crianças do sexo masculino. Naquele tempo não existia classe média propriamente dita, não havia propriamente uma burguesia, mas para a aristocracia, não apenas alta aristocracia, mas até a média, pequena aristocracia. Não só grandes proprietários rurais, mas também médios e pequenos proprietários rurais. Os seus filhos do sexo masculino sabiam muito bem, quando terminavam a adolescência, o trivium, gramática, lógica e retórica, e o quadrivium. Sabiam muito bem matemática, astronomia, geometria e música. É curiosa a componência artística ao lado da ciência. Imaginar-se, portanto, na Idade Média, ninguém dava importância à ciência é uma completa ilusão. Oxford, Cambridge, principalmente as universidades inglesas, através dos franciscanos. Sabe-se isso hoje muitíssimo bem. Os franciscanos, pelo seu amor à natureza, contribuíram enormemente para esse tipo de pesquisa, inseparável da arte. A primeira arte cultivada em escola, preste bem atenção, não foram artes de representação visual, e sim artes de apresentação musical. Tocar e cantar. Eles o sabiam muito bem. Quando nós fomos um dia à Europa, visitamos a Catedral de Notre-Dame, que é do século XIII, e algumas outras, francesas e alemãs e inglesas também, lembremos-nos que aquilo ali não foi construído por acaso. Aquele pessoal sabia muita matemática e tinha aprendido no quadrívio. Aquele pessoal sabia muita acústica. A reprodução dos sons foram feitas por pessoas desde o século XI. Ainda mais no século XII e XIII. Muita gente atribui aí a fórmulas mágicas, esotéricas. Eu, de minha parte, não acredito nisso, porque aquilo tudo é perfeitamente calculável e demonstrável. Não precisa ser estudante de arquitetura, nem ser arquiteto profissional, para ver que é uma simetria completa daquilo tudo, que obedece a um plano que levou séculos. A Catedral de Colônia, na Alemanha, levou 800 anos para ser construída. Daí que um cético, como o grande historiador literário francês Taine disse, ao parar defronte de uma dessas catedrais, comentou com um amigo: isso é obra de homens que tinham fé. Eles não tinham nenhuma pressa. E raramente, ou quase nunca, se não nunca, uma catedral terminava séculos depois, conforme o plano que tinha iniciado. Porque, embora a tecnologia naquele tempo fosse muito mais lenta do que hoje, a experiência os ia ensinando. O que significava engenharia, o que significava arquitetura, o que significava acústica e até a comodidade das pessoas lá dentro instaladas. Ao lado também da química, dos vitrais, né? São obras espantosas. Todas as vezes que eu vou à Catedral de Colônia, na Alemanha, eu recordo isso. Eu sou viajante, sobretudo, como quem estudou lá e depois foi professor lá há vários anos. Eu, quando paro de frente à Universidade de Colônia, eu me lembro. Ela foi concluída em meados do século XIX, 1850 mais ou menos, e começou a construção no ano 1050. Levou 800 anos, desde os alicerces até o pináculo da sua última torre. Ao longo de todo esse tempo, evidentemente, cada etapa era tecnologicamente superior à anterior. Isso se aplicava também às universidades.
já estou surpreso, já 20 minutos. Eu peço a indulgência de último orador. Os cursos que nós chamamos hoje de MA e PhD foram invenções medievais. Até hoje os termos são em latim. MA, Magister Artium, mestre de artes, Trivium Quadrivium. PhD era filosofia doctor, filosofia doctor, no genitivo. Havia também o cientiae doctor, doutor em ciência. Com o tempo, identificados os dois. Como é que se chegou ao Brasil? Chegou ao Brasil através dos jesuítas do método chamado Ratio Studiorum, isto é, a razão dos estudos, a definição em latim. Isso foi ensinado no Brasil pelos jesuítas aos índios. Gilberto Freire considerou isso excessivo e até abusivo. Gilberto, em Casagrande Senzala, prefere o método franciscano, que não era tão franciscano assim naquele tempo, que também tinha recebido influências outras do humanismo da época. Porém, assim o era também no Brasil. Isso foi ensinado aos índios e, paz, meus senhores, já apressando a conclusão, lamentavelmente, tudo mais os senhores têm aqui por escrito, eu estou evitando algumas outras experiências mencionadas em outras partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos da América, onde ainda hoje isso funciona. O Ratio Studiorum influenciou a educação no Brasil até recentemente. Eu comentava com o nosso caríssimo ministro João Paulo de Veloso, para nós sempre ministro, independente do cargo que exerça ou não. Os senhores observem bem que isso é da maior importância. Ainda no tempo dele e meu, o que a gente aprendia acima de tudo era português, matemática e latim. As outras matérias havia até uma certa benevolência, uma certa condescendência dos professores. Mas nós já tínhamos medo dos professores de português, de matemática e de latim, que eram as matérias mais difíceis e, por coincidência, eu não acredito que não era por coincidência, os professores mais rigorosos e mais severos que nós tínhamos. Não perdemos nada com isso. Esse sistema foi, lamentavelmente, implodido por sucessivas reformas educacionais. Eu não sei bem por quantas anda isso, porque vez por outra torna a modificar. Agora entraram com um tal de um ensino técnico e deve ocupar um número cada vez maior de horas-aula. Eu não consigo perceber como é que, afinal de contas, pode-se saber cada vez mais ciência sem conhecer as ciências de base, sobretudo matemática teórica, eu me refiro. Eu não consigo perceber como é que se acabou com a matéria de filosofia durante décadas e foi restaurado. Nosso tempo existia filosofia obrigatória. Ainda somos do tempo que tinha filosofia obrigatória também. Nos 2 últimos anos do curso clássico ou científico. Levaram uma discussão enorme dizendo que era subversivo ensinar filosofia. Terminou voltando à filosofia. Hoje é ensinado das maneiras mais díspares possíveis e nem sempre consequentes, mas de forma alguma não quero ser pessimista. Quero apenas registrar para os senhores como conclusão que não se iludam. Isso não está superado nem nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América ainda existe o Liberal Arts Colleges, os colégios de artes liberais. Quando se badala tanto a Universidade de Harvard e se elogia-se tanto Oxford, não, ou se elogia tanto também na França, a Sorbonne, a gente não sabe o que é que significa um liceu francês, um Liberal Arts College americano ou inglês. Ainda hoje se ensina latim em colégio de universidades americanas. Só que o college é dentro da universidade. Houve uma tentativa de experiência disso no Brasil, foi uma proposta de Anísio Teixeira, chegou a ser lei, chegou a ser implantado. Ainda hoje o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco separou-se, autonomizou-se, e é um dos melhores cursos de nível médio do Brasil. Uma herança disso. Eu não quero mais me alongar, já esgotei mais que suficiente o tempo. Na Universidade de Brasília chegamos a organizar um programa pela editora, algumas pessoas mais velhas daqui devem se lembrar. Fizemos, modéstia à parte, eu e alguns outros companheiros daquela época, um magnífico programa editorial. Traduzimos, ou fizemos traduzir, do latim e do grego, os clássicos, distribuímos pelo país inteiro e, paz, meus senhores, fizemos uma universidade direta, universidade
sem precisar de sala de aula. Já naquele tempo enviávamos pelo correio, e não havia ainda internet, imagine, universidade à distância, pelo modelo inglês originário, que ainda hoje existe e funciona na Universidade de Birmingham. Nós fazíamos provas, dizia, não vale nada fazer essa prova, vale tudo, porque quem aplicava eram os professores da Universidade de Brasília, que iam a vários pontos do Brasil onde estavam concentrados os leitores, e eram eles que faziam as provas. Portanto, a honestidade dependia, em primeiro lugar, do examinador. E para o examinador ser honesto, não precisa de geografia, não precisa estar dentro do prédio de uma determinada faculdade onde os alunos estudaram. Se eles estudaram à distância, eles podem ser avaliados nos seus locais respectivos, até onde forem seus professores examinadores. Enfim, eu não quero ser pessimista, não quero ser derrotista, até porque o temperamento não o sou, mas eu conclamo todos os senhores que não abandonemos os nossos estudos humanísticos, porque sem os saber, nós não podemos saber mais nada. Da minha parte, ponto final.